e do Espírito Santo de Deus. Quantos estão felizes por estar de volta à casa de Deus? Quero agradecer a oração da igreja pela nossa viagem. Fomos em paz e voltamos em paz. Cooperamos ali na DGO em Recife com um seminário de família, na quarta e na quinta-feira. E na terça-feira eu ministrei a palavra, quarta-feira ministrei a palavra em Maragogi, no estado de Alagoas, e quarta e quinta na nossa co-irmã em Recife, na DGO. Foi um céu aberto e o nome do Senhor foi glorificado. Trago saudações do pastor da igreja ali, pastor Francisco, para a igreja aqui em Valparaíso. O trabalho ali está lindo, bonito, Jesus está sendo glorificado. E os irmãos ali foram tão generosos conosco e nos receberam tão bem, tanto a mim como o Marcelo, que fizeram até um bonequinho, irmãos. Tem uma moça lá que parece com a Patrícia do Lucas. Ela me surpreendeu ontem no encerramento do seminário da família. Fez um bonequinho, está ali no gabinete, se vocês quiserem podem ver. E da cor do meu paletó, a gravata, até os cabelinhos brancos aqui de lado, o detalhe. Só que ela caprichou tanto que eu nunca imaginei que eu era tão bonito. Só na massa de goma mesmo. É o Rogério que falou, é? Rapaz, tu é inteligente demais. Não era um sonho, era realidade. E meus amados irmãos, eu estava com saudade de vocês, viu? De coração, eu não me acostumo mais saindo daqui não. Eu quero apresentar com muita alegria algumas pessoas muito lindas que estão aqui, que Jesus ama. A irmã Ana Carolina, onde está? Fique em pé, minha filha, permaneça em pé. A Débora, que não é a Pedrosa. Irmã Débora. Conceição. Onde está a Conceição? Isto. Vinícius. Onde está? Oh, meu filho, Deus te abençoe. E como a igreja em Valparaíso procede para receber esses visitantes tão nobres e queridos irmãos em nosso meio? Como é que a gente faz? Diga, queridos irmãos, nobres visitantes, sejam bem-vindos em nosso meio. Esta casa é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. É a sua casa, é a nossa casa também. Diga, Deus abençoe vocês. E como é que o Renato diz? Assim, ó. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença aqui é. Essa igreja. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 8. Se você tiver um marcador, se você tiver uma fitinha como esta de marcador em Bíblia, então deixe no capítulo 8 do segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 8, versículo 20 em diante. Eu espero todos procurarem. Glória a Deus. Êxodo capítulo 28, capítulo 8, versículo 20 em diante. A praga das moscas. Quem encontrou pode dizer amém? Amém.
Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será isto por sinal. E o Senhor assim o fez, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e ele totalmente desnorteado. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse-lhes: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos e celebremos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. E eu digo amém por esta palavra. Podeis assentar. Todo crente em Jesus, todo filho de Deus, deve conhecer a história de Israel no Egito e a sua saída do Egito. Todo crente conhece, certamente, a penalidade ou juízo de Deus sobre a terra do Egito, quando enviou as 10 pragas na casa de Faraó. E a ordem de Deus, através de Moisés e Arão, era para que Faraó libertasse o povo de Israel, para que, uma vez liberto, celebrasse ao Senhor perpetuamente, em pleno deserto, servindo, adorando e glorificando ao Deus dos exércitos. Porém, Faraó, quando ouviu esta mensagem dos lábios de Arão e de Moisés, Faraó manifestou 4 acordos, 4 propostas, para que Moisés atendesse suas reivindicações concernente à libertação, à saída de Israel da terra do Egito. A primeira proposta de Faraó, ele disse: tudo bem, vocês querem celebrar ao vosso Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel? Então celebre aqui mesmo, no Egito, celebre nesta terra. A primeira proposta de Faraó para a igreja, para o mundo desta época, é que a igreja continue sendo crente, continue vindo aos cultos, continue glorificando e servindo ao seu Senhor, mas que continue dentro do mundo, continue dentro do Egito. Em toda a Bíblia Sagrada, o Egito é uma representação do mundo. Havia algumas curiosidades preponderantes na nação egípcia. Número 1, eles tinham como salário o pão e a cerveja. Servia como pagamento para os trabalhadores daquela época. Certo estadista romano, ele chegou a declarar: você quer ter o domínio sobre o povo? Então dê pão e bebida para eles. É por isto, senhores, que o Egito é o sinônimo, é o perfil, é a caricatura do mundo odierno. O que é que os governos municipais, chamados de prefeituras, e os estaduais fazem na época das festividades e feriadões brasileiros, como o carnaval,
final de ano e outras festividades. Eles mandam trazer os melhores roqueiros nacionais, internacionais, os melhores pagodeiros, os sambistas, e gastam 200, 300, 400 mil reais em uma banda em 2 noites ou 3 noites, e quanto mais da bebida, da festa, da alegria da carne e da comida para o povo, ainda que numa crise econômica, a nação desempregada, os comerciantes passando dificuldade, o povo gemendo e sofrendo, mas são iludidos, ludibriados pelo sistema do mundo, de que o pão, a comida e a música pode trazer lenitivo e alegrar os seus corações. Primeira particularidade do Egito: pão e cerveja. Segunda peculiaridade do Egito: o incesto era praticado naquela nação. O incesto era a relação sexual entre irmãos, entre pais e filhos e pais, num grau parentesco, não havia uma separação. E hoje esta degeneração sexual está comum nesta prática nos dias atuais. Por isso que o mundo é representado pelo Egito. O Egito de Faraó é uma consequência do mundo de hoje. Toda degeneração sexual nos dias atuais lembra os dias de Faraó. Número 3, havia também o costume de que as crianças cresciam e só no período da adolescência passariam a ter o hábito de vestir roupas. Somente da puberdade em diante, o menino e a menina passavam a vestir roupas. Então, a prática do nudismo estava em alta dentro do Egito, e o Egito tinha como pretexto a alta temperatura, o calor que havia naquela nação. Por isso que os adolescentes e as crianças não precisavam se vestirem. Então este é o retrato do mundo atual. Nunca se viu um espírito de sensualidade, um espírito de nudismo tão patente nos dias atuais, neste mundo, como nesta geração moderna. Homens e mulheres têm prazer de exibir os seus corpos, tem prazer de exibir aquilo que deveria ser ou está ocultado. Por quê? Porque o retrato do Egito está manifesto nos dias atuais. A quarta particularidade que havia no Egito é que eles eram esotéricos. O deus chamado Shu e a sua esposa, ou sua mulher, chamada Tifneto, eram os deuses do Egito. Shu era o criador do universo. Tifneto era sua mulher. E eles tinham uma filha que era chamada Nut, que era a deusa do céu. E também tinha Gebe, que era a deusa da terra. O sistema do esoterismo já predominava sobre o Egito naquela época. E o esoterismo nos dias atuais tem aumentado de uma forma agravante. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora na porta da sua casa, e eu disse para ela: Jesus é o único caminho. Ela disse: pode ser o único caminho. Eu creio em Jesus. Aí eu disse: a senhora crê em Jesus? Como a senhora usa essa expressão que ele pode ser o único caminho? Ele é o único criador, não existe outro. Ela disse: sim, ele criou o universo, mas o sol foi outro ser que criou, a lua foi outro ser que criou, o mar foi outro ser que criou. Então veja, senhoras e senhores, é mais fácil uma pessoa hoje acreditar na mentira, no esoterismo, acreditar no espiritismo, do que numa simples mensagem de que existe um maravilhoso Criador sobre o céu e sobre a terra também. Este é o sistema do mundo, que é uma representação do Egito, o esoterismo. Número 7, o Egito também. Número 5, o Egito também se manifestou de uma forma até benéfica, quando despontou na sua arquitetura. Eles foram os pais, ou os iniciantes dos designs em arquitetura. Eles eram expert em engenharia. Tanto é que as pirâmides do Egito até hoje estão inseridas no contexto de uma das 7 maravilhas do mundo. Quem já ouviu falar sobre esta verdade? Eles despontaram por causa da sua arquitetura, da sua engenharia. Número 6, havia também algo preponderante no Egito. Eles não tinham nenhum sentimento ou calor humano. Os faraós
eles, quando queriam fazer o seu lazer dentro dos seus palácios, eles tinham o costume de encher a sala onde estavam as piscinas naturais, onde estava sua sala de conforto e de lazer. Colocava alguns servos, alguns escravos, e melava os servos da cabeça até os pés. Pegavam mel e davam um banho de mel nos escravos. Por que eles faziam isso? Porque no Egito havia muitas moscas por causa da alta temperatura, por causa do clima quente. E para os faraós sentirem praticamente confortáveis, sem serem incomodados com as moscas, eles passavam mel nos escravos. Então aquele mel trazia ou atraía todo mosqueiro para cima de si. Senhores, vejam que coisa desumana. Vocês já imaginaram uma pessoa tomada de mosca da cabeça aos pés? Que agonia, que tristeza, que dor aquelas pessoas não sentiam. Matavam a sua autoestima, matavam seu momento de conforto, não tinham nenhum prazer de vida, tomado de mosca da cabeça até aos pés. O mel servia de repelente. É outro fator preponderante desta sociedade. Nunca se viu, senhoras e senhores, uma sociedade tão fria, tão calculista, tão insensível como a sociedade moderna. Ninguém se interessa por ninguém, ninguém quer ajudar ninguém. É cada um por si e cada um não se interessa por todos. Cada um quer viver a sua vida, não há uma palavra amiga, não há um ombro para se encostar, não há uma mão estendida, ninguém quer ajudar ninguém. É o sentimento do Egito. Egito é o mundo antigo que ressuscitou nos dias atuais. Quem está entendendo esta palavra? Número 7. O Egito também despontou quando eles criaram a matemática. Ainda que Arquimedes, Euclides e tantos outros, 450 anos antes de Cristo, deram grandes colaborações na área da álgebra, geometria, na área da matemática, mas foram os egípcios os pais da matemática. Tanto é que matemática no grego significa ciência. Então, foram os egípcios que criaram a aritmética, a matemática em si, a geometria, criaram as ciências exatas naquela época. E quando a Bíblia diz que Moisés era instruído em toda a ciência do... Sabe o que quer dizer? Que Moisés cresceu no Egito e aprendeu matemática, álgebra, frações, adição, subtração, equações, tudo ele aprendeu no Egito. Isto é a ciência. Senhores, nunca se viu uma sociedade tão inteligente como a sociedade moderna. Sim ou não? Nunca se viu uma geração tão culta como a geração de hoje. É o retrato do Egito. O Egito despontou pela sapiência, não só na área da engenharia arquitetônica, mas da sapiência, da cultura na área da matemática. É o mundo de hoje. Hoje estamos vivenciando a era dos gênios, das mentes férteis e pensantes. Mas infelizmente o homem conquistou a lua, dividiu o átomo ao meio. A medicina atual é tão avançada que faz milagres à luz da ciência e da medicina, mas espiritualmente é o retrato do Egito, um país culto, inteligente, pai da ciência, mas espiritualmente está totalmente ignorante no tocante ao conhecimento do verdadeiro Deus. Quem está entendendo esta palavra? Número 8. O Egito desponta também como principal manual de regras para a religiosidade. E nunca se viu, irmãos, um mundo como hoje tão religioso. Todas as pessoas apresentam seu pretexto de religião, um dogma, um credo, um fundamento religioso. Era o Egito. E o Egito é o local em que Faraó disse para Moisés e Arão: vocês podem ser crentes, adore o vosso Deus, o Deus de Israel, mas não precisa sair daqui, adore aqui mesmo no Egito.
E Moisés disse a Faraó: Faraó, aqui nós não vamos ficar, porque o mundo não serve para nós, a igreja. Nós somos povo de Deus, ainda que seja no deserto, mas no Egito a gente não vai ficar, porque nós já fomos libertos. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Diga assim comigo: o Egito representa o mundo atual. Agora, o interessante é que quando nós pronunciamos a palavra mundo, é preciso saber diferenciar alguns tipos de mundos que são manifestados nas Escrituras Sagradas. Número 1, mundo como cosmos. Diga cosmos. Este mundo implica no universo. Quando se fala mundo cosmos, está falando de natureza, criação, criatura, sol, lua, estrelas, mares, oceanos, verde, flora, vegetação. Isso é o mundo cosmos. Isto é o mundo universo. Agora, quando se fala sobre mundo sistema político, é outra coisa diferente. E você não pode aqui confundir ou juntar todas as coisas. É preciso discernir e diferenciar. O mundo político é aquilo que está em Atos 17, quando o escritor diz assim: e estes que pregam o evangelho alvoroçaram o mundo e chegaram até nós. Então a igreja primitiva, os discípulos, eram tão cheios do Espírito Santo que eles sacudiram o sistema político da época, ao ponto de que Pedro e João, quando foram intimidados e ameaçados se abrirem a boca, eles pregaram o evangelho e anunciaram o nome de Jesus. Eles disseram: nos importa é morrer e padecer, mas não obedecer aos homens, nós vamos obedecer ao nome do Senhor nosso Deus. Então, mundo cosmos, universo, mundo sistema político. Existe outro tipo de mundo que eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias para uma melhor compreensão. João, capítulo 15 e versículo 18. João 15 e 18. Aqui nós vamos encontrar um outro tipo de mundo. Além do mundo cósmicos e do mundo sistema político. João 15 e 18. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Porque se vocês fossem do o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi do mundo, e é por isso que o mundo aborrece a vós. Quando você vê um colega de trabalho, você vê um parceiro no departamento que você trabalha, quando você vê uma pessoa que está na sua sala de aula, que diz: eu não gosto dos crentes, eu não gosto dessa moça que é crente, eu não gosto desse rapaz que é crente, eu não gosto desse homem que é crente, dessa mulher que é crente, não fique triste, não fique amargurado, porque a Bíblia está se cumprindo. O mundo não pode amar você, porque o mundo primeiro aborreceu ao Criador. E se você é do Criador, o mundo não pode gostar de você. E se o mundo tem raiva de você, é porque você não é mais do mundo. Agora você pertence ao Criador, pertence ao seu Senhor, pertence ao seu Salvador. Quando você vê uma pessoa cachaceira, drogado, uma pessoa imoral dizer: eu gosto muito desse irmão, eu gosto muito dessa irmã, eu gosto muito desse crente, pode ficar com a orelha em pé, porque alguma coisa errada deve estar aí nessa história. Porque se você é crente, é homem, é mulher de Deus, no trabalho, onde convive, onde mora, onde estuda, você aborrece o mundo. Sem uma palavra, só sua atitude de vida, o mundo fica aborrecido. Porque você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Sua atitude, seu falar, seu olhar é diferente do mundo. Quem está entendendo esta palavra? O mundo, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4 e versículo 4. O mundo fala também de adultério, de infidelidade. Tiago 4 e versículo de número 4. Glória a Deus.
adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lembrando aqui que o adultério que Tiago está se referindo à igreja, não se refere a uma infidelidade conjugal, uma infidelidade marital. Não. Aqui o adultério está se referindo no âmbito espiritual. Muitas vezes Israel, pela sua infidelidade, adorando outros deuses, admirando outros deuses, contemplando outros deuses, foi considerado como uma mulher adúltera. Sim ou não? E uma igreja, irmãos, que simpatiza com as coisas do mundo, um crente que se faz amigo do sistema do mundo, dos prazeres do mundo, ele está sendo infiel ao seu Senhor, ele está adulterando contra o seu Senhor. Mundo como sistema de uma coisa agravante contra a santidade de Deus. Existe também outra referência bíblica, 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Outra referência sobre o mundo. Mundo cosmos, mundo como sistema político, mundo como sistema espiritual. 1 João 2 e 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, irmãos, Egito não é lugar para a igreja adorar a Deus. Egito não tem espaço para um crente adorador, um crente fiel, uma mulher consagrada dizer: eu vou ficar aqui mesmo no Egito, no mundo, para servir ao meu Criador. Quando Moisés recebeu a proposta de Faraó, Moisés respondeu: não, não e não. Fique com o seu Egito, porque nós vamos para o deserto e de lá será ponte para Canaã. Vamos celebrar em santidade ao Senhor nosso Deus. Quem pode aplaudir a Jeová nesta noite e abrir a boca e glorificar o nome do Senhor? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Egito, nunca mais. A segunda proposta de Faraó, voltemos para Êxodo, capítulo de número 8. Primeira proposta: Faraó queria que Moisés e Israel adorassem ao seu Criador dentro do Egito. Segunda proposta está em Êxodo capítulo 2 e versículo de número 28. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: eu vou deixar vocês irem para sacrificar ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, diga, somente que, indo, não vão muito longe. E ore também por mim. Faraó pedindo oração, hein? Irmãos, tenha discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com as propostas que aparecem para você. Ah, pastor, olha, o senhor deixa eu namorar com ele, ele é quase crente. Eu já ouvi coisas assim. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Faraó deu até uma de crente. Vá, Moisés, vocês não querem adorar o Deus de vocês aqui no Egito, que é o mundo? Então vão adorar, mas não vá muito longe do Egito não, fica na fronteira. Não fique longe daqui não, e ainda ore por mim. Foi assim ou não foi? A segunda proposta, irmãos, é a proposta da fronteiriça. Há muitas igrejas que estão na fronteira, não sabem se serve a Deus ou se serve ao Egito. Há muitos crentes, irmãos, que estão no meio termo, estão sentados na janela como Eutico. Há muitos cristãos na igreja que no sábado à noite toma cachaça, toma cerveja, dança o rap, o funk, o pagode, e no domingo de manhã quer vir para a escola dominical.
Há muita gente, irmãos, que está com o coração titubeando, não sabe se entrega completamente para o Senhor, ou se vai de vez para o mundo. Eu encontrei pessoas agora no Nordeste, que até uma semana atrás estava na igreja, dando glória a Deus, que gosta de reteté, que profetizava, que falava língua estranha, e eu encontrei agora, essa semana, lá no Nordeste, fantasiado de folião de carnaval. O que é isto? São pessoas que querem adorar a Deus, mas não tem força nem coragem de tirar o pé do Egito. Um pé está no Egito e o outro pé está querendo ir para Canaã. Meus irmãos, Deus não é Deus de meio termo. Ou é ou não é, ou vai ou fica, ou sobe ou desce, ou nas trevas ou na luz, ou com o diabo. Eu prefiro o Senhor Jesus. Quem crê nisto, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Fronteiras é meio termo. Fronteiras é crentes nominais. Existe 2,4 bilhões de cristãos na face da terra. Desses 2,4 bilhões, a maioria protestantes, católicos romanos e outras religiões neopentecostais. 1/3 desses cristãos são considerados ortodoxos, são considerados fiéis e são considerados crentes que morrem pela fé, pela doutrina do Senhor Jesus. Do restante são crentes nominais, crentes rotulados, crentes que não conseguem sentar numa cadeira e dar 2 horas de culto completa ao Senhor Deus, dá um tic-tac nervoso, e se passar 5 minutos reclama da hora, reclama do horário, reclama disso, reclama daquilo. Esse moço viu aqui, irmãos, quarta-feira, culto de doutrina no Nordeste, começa de 7, termina 9 horas da noite. Eu fui pregar aqui numa DGO nossa, aqui perto. Os cultos de quarta-feira começam de 8, termina de 9. Se for para eu sair da minha casa, cansado, depois de um dia de trabalho pesado, para dar 1 hora de culto ao meu Jesus, eu prefiro ficar em casa. Um Deus maravilhoso desse, irmãos, não era para ter limite de horário, de relógio, nem de nada. Se um Deus que me dá 24 horas, eu não vou limitar ele em 1 hora ou uma hora e meia de culto para mim, não. Porque se Deus, tudo que fez para mim, Ele fez com abundância, fez com derramamento, fez com graça e alegria para a minha vida. Quem concorda com essa palavra? Então é a situação do cristianismo de hoje. Um cristianismo nominal, um cristianismo rotulado, um cristianismo de crentes que não aguentam serem exortados. Eu falei para o Marcelo, eu disse: irmão Marcelo, eu já falei aqui na igreja, eu estou aberto para qualquer criança, qualquer irmão ou irmã que vier me trazer uma sugestão, uma opinião. Pastor, é assim, pastor, vamos fazer assim. Eu estou aberto. Eu não sou um faraó, eu sou um homem necessitando de ajuda do ministério e de todos vocês. Concordam comigo ou não? Agora, irmãos, pessoas na igreja que estão no ABC do Evangelho, que não comeram nem uma cocada de sal comigo, que não caminharam nem meia milha onde meus pés passaram, que nunca passaram fome por causa do Evangelho, nunca dirigiram culto sem energia, na base do candeeiro, em bancos que não eram igual a esses, e pessoas querer me ensinar. Minha filha, meu filho, para você me ensinar, você tem que saber mais do que eu. Você concorda comigo ou não? Na escola dominical, eu sou um dos mais que interpelo o Gilson. O Gilson está aí, não? Está trabalhando, né? É o professor dos varões. Sou eu quem mais interpela o Gilson. Deus está usando ele e eu digo: professor, com licença, posso dar uma palavra? Ele dá uma abertura. É eu e o Rogério. Cadê o Rogério? É quem mais interpela. Mas a gente faz no propósito de adicionar, agregar, acrescentar, corroborar, enriquecer mais o ensino do professor. Estão entendendo isso ou não? Mas é inadmissível, irmãos, numa escola dominical, a pessoa se levantar e falar que não concorda com o professor. A pessoa numa igreja se levantar e dizer: não concordo com o pastor. Então, venha vestir meu paletó e tome o microfone e eu vou empossar você como pastor da igreja. Vocês estão entendendo isso ou não?